Muito bom dia a todos. Estamos aqui para falar mais uma vez sobre o Evangelho no Lar, capítulo 6. A lição de hoje é Advento do Espírito de Verdade. E antes de iniciarmos então a leitura do Evangelho, nós vamos fazer a nossa vibração por todos os lares terrenos e também pelos espíritos encarnados que têm missões grandiosas, missões de evangelização da humanidade. Vamos lá então. E vamos então nos conectar nesse momento ao nosso anjo da guarda, nosso amigo querido de todas as horas. Vamos pedindo a ele que nos auxilie, que nos guie os passos, que nós possamos tomar as melhores decisões no nosso dia a dia, sempre nos recordando dos ensinamentos de Jesus para não errarmos. Agradecidos que estamos a ele, pedimos que nos leve à presença de Ismael, o anjo protetor do Brasil, preposto de Jesus em nossas terras. A ti, Ismael, agradecemos imensamente, pedimos que ilumine o nosso lar através do Evangelho Redentor. Agradecidos que estamos a ti, Ismael, pedimos que nos leve à presença de Paulo de Tarso e Maria de Magdala, nossos exemplos de reforma íntima. A vocês, amigos, agradecemos imensamente. Pedimos que nos inspirem na prática do bem, da caridade e do amor, que possamos imitar os passos de Jesus, assim como vocês conseguiram fazer. Agradecidos que estamos, pedimos que nos levem à presença da Mãe Santíssima Maria de Nazaré. Diante da Mãe, pedimos que ela nos envolva com seu manto protetor, nos dando muita força, muita luz, suavizando os nossos pensamentos, os nossos corações e nos levando à presença do Teu Filho querido, nosso Mestre Jesus. Jesus, Divino Mestre, é com muita alegria que estamos aqui diante de Ti, Senhor, para mais este dia de aprendizado. Que Tu possas, Mestre, fazer surgir em nossas mentes Teus exemplos de luz, de paz, de amor e de caridade. Que nós possamos praticar o bem incessantemente, que possamos auxiliar aqueles que nos cercam e, se possível for, estender a mão para outros que nós encontrarmos no nosso caminho, sempre semeando a Tua palavra, a Tua alegria, a Tua bondade, Senhor. E assim lhe pedimos, Mestre, que nos leve à presença do Pai Criador. Pai de infinita misericórdia e bondade, te agradecemos, Pai, por tudo que somos, por tudo que temos, pelo dom da vida e da encarnação. Agradecemos, Senhor, pelas pessoas que nos cercam. Agradecemos pelo pão de cada dia, o pão da alma e o pão do corpo. Agradecemos pelo teto que temos, onde dormir, pelos amigos que fazemos, que nos sustentam na nossa jornada terrena, pela família querida que está sempre ao nosso lado. Muitas vezes enfrentamos dificuldades juntos, mas sabemos que é para a nossa evolução espiritual, Pai. De modo que lhe louvamos a prece, Pai nosso que estais no céu, santificado, Senhor, e glorificado seja o vosso santo nome. E venha a nós, Pai, o teu reino, e seja feita, Senhor, sua santa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia que nos dai hoje. Perdoa, Pai, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis, Pai, cairmos em tentação, mas livra-nos, Pai, de todo mal agora e sempre, porque vosso é o reino, é o poder e a glória por toda a eternidade, Senhor. E agradecidos que estamos então ao nosso anjo da guarda, à espiritualidade superior, a Jesus e a Deus nosso Pai, nós pedimos ao Pai Criador que as luzes mais belas do amor, da caridade, da bondade, da serenidade, invadam todos os lares terrenos, que todos os homens possam se conectar através dos seus anjos da guarda com a espiritualidade maior, permitindo que em seus corações desabrochem o amor, a bondade, a caridade, que possamos enxergar-nos uns aos outros como irmãos de criação, como parte integrante de uma mesma família, e que cada um possa fazer um pouco pelo seu próximo,
para que possamos transformar o nosso planeta num plano de redenção, Senhor. Agradecidos ainda que estamos ao Pai Criador e a toda espiritualidade maior, pedimos a Jesus que ilumine todos aqueles nossos irmãos que têm tarefas mediúnicas e tarefas de evangelização, que eles possam conduzir serenamente os homens aos conhecimentos maiores da lei de amor, das leis de Deus, inspirando sempre o amor, a caridade e a bondade, deixando de lado as mazelas, as misérias humanas, para se focar nos ensinamentos de Jesus, os únicos capazes de nos elevar a alma. Graças a Deus e graças a Ti, Mestre. Bom, então vamos fazer a leitura da lição de hoje. Advento do Espírito de Verdade. Venho como antigamente, entre os filhos transviados de Israel, trazer a verdade e dissipar as trevas. Escutai-me. O Espiritismo, como antigamente minha palavra, deve lembrar aos incrédulos que acima deles reina a verdade imutável. O Deus bom, o Deus grande que faz germinar a planta e eleva as ondas. Revelei a doutrina divina. Eu, como um ceifeiro, reuni em feixes o bem esparso na humanidade e disse: Vinde a mim, todos vós que sofreis. Mas os homens ingratos se desviaram do caminho reto e largo que conduz ao reino de meu Pai, e estão perdidos nos ásperos e estreitos caminhos da impiedade. Meu Pai não quer aniquilar a raça humana. Quer que vos ajudando uns aos outros, mortos e vivos, quer dizer, mortos segundo a carne, porque a morte não existe, vos socorrais, e que, não mais a voz dos profetas e dos apóstolos, mas a voz daqueles que não estão mais sobre a terra se faça ouvir para vos proclamar. Orai e crede, porque a morte é a ressurreição, e a vida é a prova escolhida, durante a qual vossas virtudes cultivadas devem crescer e se desenvolver como o cedro. Homens fracos, que compreendeis as trevas de vossas indulgências, não afastais o facho que a clemência divina coloca entre vossas mãos para iluminar vosso caminho e vos conduzir, filhos perdidos, ao regaço de vosso Pai. Estou muito tocado de compaixão pelas vossas misérias, pela vossa imensa fraqueza, para não estender mão segura aos infelizes transviados que, vendo o céu, tombam no abismo do erro. Crede, amai, meditai as coisas que vos são reveladas. Não mistureis o joio ao bom grão, as utopias às verdades. Espíritas, amai-vos, eis o primeiro ensinamento. Instruí-vos, eis o segundo. Todas as verdades se encontram no cristianismo. Os erros que nele se enraizaram são de origem humana. E eis que, além do túmulo, que acreditáveis o nada, vozes vos clamam, irmãos, nada perece. Jesus Cristo é o vencedor do mal. Sede os vencedores da impiedade. O Espírito de Verdade, Paris, 1860. Então, primeiro comentário aqui é em relação ao Espírito de Verdade, que existe uma pequena controvérsia entre os seguidores do Espiritismo, que alguns dizem que o Espírito de Verdade seria o próprio Jesus transmitindo uma mensagem para os homens, já que ele prometeu retornar. E existem aqueles que dizem que o Espírito de Verdade seria, na verdade, um espírito muito elevado, encaminhado por Deus e por Jesus, que estaria comandando outros espíritos mais elevados para transmitirem o Evangelho segundo o Espiritismo para nós. Seja como for, se foi Jesus diretamente ou espíritos mais elevados, o que importa é a mensagem do Evangelho. E o Evangelho, como eu disse em outros vídeos, ele é fundamentalmente baseado em duas premissas: amor e caridade. Amor, nós tínhamos como definição de amor, não fazer mal a outrem. Né? E quando Jesus vem para pregar
a lei de amor sobre a Terra, ele amplia esse conceito. Então, lei de amor, na verdade, é fazei ao outrem tudo o que você puder para auxiliá-lo, porque nós gostaríamos de ser auxiliados nas nossas dificuldades. Então, não basta não fazer o mal ao próximo. Nós devemos praticar o bem para com o nosso próximo. E quando eu digo próximo, é qualquer pessoa. A começar por aqueles que estão próximos de nós na nossa casa, nossos familiares, os cônjuges, os filhos, os pais, os avós. E se nós tivermos a oportunidade de estendermos isso para outras pessoas, que assim o façamos. Porque nós seremos cobrados pelo bem que fizermos e pelo bem que deixarmos de fazer. Essa é a grande verdade. Caridade consiste nas boas obras. Qualquer coisa que você fizer de bom é caridade. Às vezes ouvir um desabafo de uma pessoa num determinado momento é caridade, porque a gente não sabe o que aquela pessoa vai fazer se ela não tiver condições de desabafar. Seu ombro amigo, e quando eu digo ombro amigo, não é para nós ficarmos dando sermão nas pessoas. Pelo contrário, às vezes basta para nós ouvirmos a pessoa. Ela vai acabar chegando naquilo que ela precisa por si só, desde que nós deixemos ela desabafar. Isso inclusive é ensinado em cursos do CVV, onde a pessoa liga para desabafar. A pessoa começa a pensar no suicídio, entre outras coisas mais graves, e a pessoa não quer ouvir um sermão, o que ela quer é uma conversa amiga, na qual ela seja a pessoa escutada. Então, que nós tenhamos e desenvolvamos esse dom de ouvir. E o Espiritismo, além disso, ele traz outras tantas verdades que muitos ignoravam. Então, fala da reencarnação. E por que é importante a reencarnação? Acaba com aquele mito de que eu fui uma pessoa boa, eu vou direto para o céu. Eu fui uma pessoa ruim, eu vou direto para o inferno. O que é bom? O que é ruim? Muitas vezes a gente acha que nós somos anjos e outros enxergam nós como verdadeiros demônios. Então, isso tudo é muito relativo. Em uma única encarnação, nós não teríamos condições de atingir a perfeição. Então, o Espiritismo mostra para nós que, por meio da reencarnação, nós temos a oportunidade de crescimento contínuo. A cada encarnação aprendendo alguma coisa nova, alguma coisa diferente. E isso acaba com aquele mito de que eu posso ser ruim a minha vida inteira e no final eu me arrependo e terei um lugar no céu. Isso não é uma verdade. Todos merecem misericórdia, desde que se arrependam dos seus erros, e todos merecem e deverão responder pelos seus erros. Aqueles que praticarem o bem terão as suas encarnações subsequentes mais leves. Aqueles que praticarem a iniquidade e o mal vão responder da mesma forma pelos seus erros em encarnações futuras. Muitas vezes por várias e várias encarnações, a depender da gravidade do erro cometido. Então, acho que esse é o primeiro diferencial do Espiritismo. Se Deus é soberanamente justo e bom, ele não pode permitir que o mal prevaleça em nenhuma situação. E com essa certeza de que o mal sempre terá reprimenda, fica para nós a opção de sermos bons desde já ou aguardarmos por provas ainda mais difíceis. Aí é a escolha de cada um. O Espiritismo nos mostra também que você não precisa ir para uma igreja, para um templo, até mesmo num centro espírita, para ser admitido no reino do Pai. Você precisa praticar o bem e a caridade. Quem tiver isso no coração, independentemente de religião, será recebido e muito bem recebido no plano superior. É lógico que quando nós praticamos o Espiritismo e ele é levado a sério, nós precisamos estudar. Porque o estudo em campo de Espiritismo permite que a gente conheça tudo, absolutamente tudo. O Espiritismo ele não deixa de revelar nenhuma grande verdade. Todas as dúvidas existenciais do homem, tudo aquilo que nos atordoa e que nós ficamos a pensar, existe ou não existe, o porquê disso ou o porquê daquilo, está respondido no Espiritismo. E para quem quiser se aprofundar,
nos ensinamentos dos espíritos de verdade, né? Fica aqui a primeira orientação, porque partindo das lições e das obras básicas é que a gente consegue os primeiros ensinamentos e depois nós podemos ir para outros livros. Então, fica aqui o convite para quem quiser para fazer o estudo do Livro dos Espíritos na sua casa, para poder começar a entender um pouco mais das questões maiores da vida. E quem quer uma leitura mais leve, pode procurar pelos livros de André Luiz. São vários volumes, começando por Nosso Lar, que tem inclusive um filme, que são verdadeiras lições de vida. Se nós assistirmos esse filme, vai equivaler praticamente à leitura do livro, do primeiro livro da série de ensinamentos do André Luiz, e depois, com a nossa boa vontade, fazendo a leitura dos demais volumes, nós vamos saber efetivamente como que funciona o intercâmbio do mundo espiritual com o mundo material. Acho que para a lição de hoje é isso. Uma boa semana a todos, esse resto de semana. Fiquem todos com Deus. Um grande abraço.